Olá, irmãos, amigos do canal Novo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar algo com vocês, né, que o Senhor tem colocado no meu coração. É mais um breve testemunho, né, que eu vou contar aqui, porque o Senhor tem me cobrado. Vocês sabem, vocês conhecem já, né, um pouco do canal, quem acompanha, que a gente aqui traz bastante estudo, principalmente envolvendo a área de escatologia, a questão do arrebatamento da igreja, a questão das 7 trombetas, né, dos cálices. E eu queria compartilhar com vocês algo que tem mexido muito no meu coração, né, que há um tempo atrás, quando eu era criança, e eu comecei a aprender a ler, estudar, a ler livros, né? Naquela época se incentivava muito a criançada, não era muito a televisão, era mais a livro. E eu tive acesso a bastante livros, e um dos livros que eu mais comecei a ler, a desenvolver a leitura, foi justamente o livro do Apocalipse, né? Que é o primeiro livro que eu tive contato com a Bíblia. Na Bíblia foi o livro de Apocalipse. E eu era criança, adolescente, né? Já entrando na fase adolescente e tudo mais. E eu lembro que muita gente falava assim, não começa por aí não, começa, né, por tal livro, por Mateus, por Lucas e por Salmos, né? Mas, na verdade, eu comecei a ler a palavra de Deus pelo livro de Apocalipse. Confesso para os irmãos que não era uma leitura muito fácil, né? Tem um linguajar muito específico para o Apocalipse. Mas louvo a Deus porque Deus sabe todas as coisas. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é que quando eu comecei a estudar, né, a palavra de Deus, sempre gostei muito, cresci num ambiente assim, de frequentar a escola dominical, de frequentar culto de ensino da palavra, participar de palestras, e eu sempre fui muito chegada a isso, a estudar a palavra de Deus, né, a examinar ela. Acompanhei muito meu pai, né, estudando, minha mãe em suas orações e meu pai nos seus estudos. Então, fui criada desta maneira. E sempre tive prazer, irmãos, em examinar. Mas o que eu quero trazer aqui? O testemunho que eu quero trazer é que quando eu comecei a examinar a palavra, a estudar, a meditar, depois a conhecer os profetas, que eu vi que era importante, depois que você descobre que não é só o Apocalipse, né? Tem os profetas maiores, menores, tem os evangelhos, tem o Pentateuco, tudo você vai te trazendo um entendimento do que é realmente a palavra de Deus, entendeu? E eu fui estudando, examinando, e eu fui criada num ambiente pré-tribulacionista. Eu vou ser objetiva no que eu quero falar. Eu fui criada num ambiente pré-tribulacionista, mas quando eu examinava a palavra, estudava ali, irmãos, eu começava no meu coração um outro entendimento, sabe? Mas eu perguntava ao meu pai, né? Meu paizinho lindo, ele me explicava com todo carinho e amor, mas eu ainda ficava com aquele pensamento, mas ó, tá escrito assim. Eu perguntava de novo, e aí às vezes eu buscava também livros, apostilas, e alguns às vezes levava a entender que era o contexto da época, né? O contexto histórico da época. Coisas que não aconteceu, não, talvez poderia acontecer, enfim, resumindo, foi assim que eu fui criada. Só que dentro do meu coração, toda vez que eu li, examinava, eu falava assim, não, mas aqui, ó, tem os santos aqui, e eu ficava sempre nessa, sabe, nesse pensamento, mas aqui tá escrito aqui, ó, que uns vão ser levados vão ser presos, ou outros vão permanecer guardados, e ali sempre nesse contexto. Até que eu me rendi, deixei para lá, confesso para os irmãos, né? Não deveria, mas deixei para lá. Falei, não, só eu, uma menina ainda por cima, né? Com pouco entendimento,
não tá certo. Então vamos adiante e continuei crescendo. Mas aquilo no meu coração sempre incomodava muito. Mas eu me senti uma pessoa isolada, sabe, irmão? Uma pessoa sem... que eu não conseguia achar uma outra que tivesse o mesmo pensamento. Quando eu falava alguma coisa sobre escatologia, nos lugares que eu participei, das palestras, dos estudos, eu perguntava, irmãos, isso... Muitos, não, o contexto é para Israel, é só para os judeus, ou o contexto é para as pessoas que estão desobedientes, né, que vão ficar, tudo isso, enfim. Então, toda a vida era para essa situação. Até que em 2014 em diante, né, depois 15, eu comecei a assistir alguns canais, quando começou essa questão mais forte do YouTube, eu fui conhecendo outras pessoas que também tinham essa mesma visão, esse mesmo pensamento em relação às escrituras, tá, irmãos? Eu não estou aqui trazendo uma nova doutrina, nada disso, mas em relação ao entendimento que a escritura dá para nós. E aquilo dali foi deixando eu um pouco mais tranquila. Eu falei assim, nossa, eu não sou a única, né? Eu ficava quietinha, não sou a única neste mundo que tem este pensamento, que entende quando lê, né? Vai entendendo isso. E eu louvo a Deus que em 2018 eu fui conhecendo também mais outros canais, mais outros estudos. E recentemente, nesse ano que a gente está, em 2026, tá tendo muito congresso, muita conferência, né? Para quem gosta de acompanhar esses estudos, e tá tendo muita conferência de várias pessoas, vários pastores, várias denominações, sabe? Voltando justamente para esse assunto escatológico, para esse assunto que sempre foi tão fechado, principalmente no nosso país, no Brasil, né? Porque, irmãos, desculpa, eu lembro muito bem quando tem igrejas que eu cheguei a frequentar e não se falava muito disso para não gerar medo, não gerar pânico, não gerar ansiedade. Mas, irmãos, infelizmente, pregando ou não pregando esta palavra, eu vou falar para vocês, né? Hoje o que a gente mais vê é a sociedade vivendo uma ansiedade, vivendo medo. E não é só pelo que a gente compreende da palavra, não. É pelo próprio pecado da humanidade, que a gente tem visto, né? Que tem aumentado cada dia mais. Então, assim, irmãos, eu louvo a Deus hoje que eu tenho encontrado mais pessoas que têm trago essa palavra. Eu não estou aqui para entrar em debate de pré, pós, de meso, não, mas para trazer o que a Escritura diz, o que cada texto que foi escrito, irmãos, aqui na palavra do Senhor, na sua genuína interpretação. Então, assim, irmãos, eu quero compartilhar isso com os irmãos, trazer. Por quê? Porque eu ficava até questionando, né? Muitas vezes eu falava, Senhor, por quê, Pai? Por que o Senhor coloca no meu coração? Por que o Senhor mostra para mim coisas que à minha volta, pessoas que estão comigo, não compreendem, não entendem? E eu me senti sempre muito angustiada com isso. Eu querendo mostrar, irmãos, mas a palavra de Deus fala desta maneira, a igreja vai estar aqui durante esse período difícil, mas ela vai estar debaixo de uma tamanha glória. O Senhor vai guardar o seu povo. O Senhor não guardou, né? Noé não precisou arrebatar ele. O Senhor tirou lá de Sodoma e Gomorra Ló, suas filhas. Então, a gente entende que Deus tem as maneiras dele de dar o escape, de dar o livramento, de dar proteção, irmãos. Sabe? A gente não precisa sair deste mundo de uma maneira assim para que Deus mostre a sua grandiosidade. Porque são períodos difíceis? São, mas me diz, irmãos, tá sendo fácil a sua vida hoje? Eu pergunto a você aí, sua vida hoje tá fácil? Tá tudo mil maravilhas? Você não tem nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de angústia, nenhum tipo de ansiedade você não tem? Ou será que tem? Só que às vezes
nós fomos criados, nós fomos colocados no evangelho tão assim, mamão com açúcar, irmão, né? Tão fácil de ser vivido, que não é dessa maneira. O evangelho é cruz, o evangelho é renúncia, o evangelho é dor, é sofrimento, sim, irmãos. Tanto é que o próprio Senhor Jesus, né, nas suas orações, Senhor, ele fala com o Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guarde. Então o Senhor Jesus sabia do sofrimento que a sua igreja ia passar, que o seu povo ia passar, e ele pediu ao Pai que guardasse. Se a gente olhar para as Escrituras o tempo todo, você vai ver sofrimentos, mas você vai ver o tempo todo livramento também. Você vai ver proteção o tempo todo, você vai ver o mar se abrindo, você vai ver maná, você vai ver cura, tudo isso. Então, por que, irmãos, às vezes nos limitarmos a uma certa crença que se fez ao longo de muitos anos, não é de agora, né? Mas que não, né? Nesse momento vai ser um momento tão difícil, tão ruim, mas tão isso, tão aquilo, que a igreja não pode. Gente, a gente tem que examinar as escrituras e compreender o que são as trombetas sendo tocadas, as taças da ira. Nós não fomos destinados para a ira, irmãos. A ira é o derramar, né, das coisas que vai vir do trono do Senhor sobre o povo da marca, que tem a marca da besta, não sobre o povo santo de Deus. Então a gente vai examinar, irmãos, isso tudo, acompanhar, né, versículos. Vou trazer aqui para os irmãos o que o Senhor tem colocado ao meu coração aqui na palavra de Deus, tá? Eu vou trazer a palavra de Deus para os irmãos compreender. Peço desde já que, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar no comentário. Nós estamos aqui como uma família em Cristo para aprendermos juntos. Mas por que eu estou falando isso agora? Por quê? Porque antes eu fiquei muito quieta. Muito, muito quieta mesmo. Mas hoje eu vejo um trabalhar de Deus trazendo a essência. E que Deus, ele é um Deus tão poderoso, irmãos. Tão poderoso, que ele vai dar um poder tão grandioso à igreja nesses últimos dias, de profetizar, sabe? De fazer coisas maiores que o Senhor fez. E às vezes a gente quer fugir disso. E para não ficar só no meu testemunho, o que eu pedi até ao Senhor? E o Senhor me levou a Ezequiel, né, que fala justamente sobre isso. Ezequiel 2 diz assim: Disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, transgrediram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habite entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebeldes como a casa rebelde. Abre a tua boca, come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão que se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. E se a gente for lá também em Apocalipse 10, deixei até marcado aqui, que fala também do livrinho, Apocalipse 10, verso 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus,
como anunciou os profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma, come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Irmãos, os irmãos entender, para falar do amor de Deus, pregar o amor, falar, realmente é maravilhoso. Mas quando a gente começa a examinar a Escritura, né, quando a gente começa a mastigar a palavra do Senhor, a gente compreende o que esta palavra é para as nossas vidas. Então, o que eu quero trazer para os irmãos? Eu hoje não tenho mais medo, não tenho mais receio de expressar o que o Senhor tem colocado ao meu coração. Ah, Miriam, mas eu não vejo desta forma. Amém, irmãos. Amém. Não sou eu que vou convencê-lo. Eu vou trazer textos, vou trazer a palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração. Versículo nós vamos examinar aqui ao longo de muitos vídeos, Deus permitir. Mas eu não posso mais fugir do meu chamado. Deus colocou na minha vida, algum propósito tem. Ah, é porque, como eu já conversei com algumas pessoas, então você vai ficar, irmão. O propósito que Deus tem na minha vida, Deus sabe. Deus conhece o meu coração. É muito mais fácil eu chegar para vocês e falar, irmãos, vai ficar tudo bem, nós vamos chegar naquele grande arrebatamento e vamos subir e o que vai acontecer aqui não interessa. Não interessa, irmão, não precisa nem estudar. Conselho até nem ler, desculpa, eu vou ser um pouco mais, até nem leia sobre esses assuntos, porque nós não vai estar aqui. Não, irmãos, eu não vejo desta forma. O Senhor tem colocado no meu coração, Ele sabe o propósito, Ele sabe o porquê. O porquê. Mas eu não vou fugir mais. Não vou fugir mais. Vou trazer os versículos e tem uma passagem que eu estava lendo agora há pouco que eu achei interessante. Também Romanos 10, né? Romanos 10, verso 13, que fala sobre judeus e gentios, né? Vocês depois podem acompanhar Paulo explicando sobre a questão de que a salvação é por meio de Cristo. Não é por meio da lei, mas é por meio de Cristo. E aqui ele traz no verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele traz, como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Para os irmãos entenderem, chamado de levar a palavra, de levar a mensagem de salvação, é nos dada. E eu vou obedecer, tá, irmãos? É apenas um testemunho para os irmãos entenderem que por muito tempo eu tive medo, por muitos anos eu me escondi e cheguei a participar de palestras, de eventos, daquilo que eu lendo não entendia e não compreendia. Mas hoje eu tenho visto um mover do Senhor para trazer a essência. Eu vou falar, irmãos, os irmãos vão ver ao longo dos vídeos quão grandioso será esse período para a igreja. Se hoje você vê milagres, se hoje você vê curas, transformações, irmãos, imagine quando vier a última chuva que vai ser derramada sobre cada um de nós, receber essa unção, pregar o evangelho sem medo, abandonar tudo e começar a falar que o Senhor está aí vindo. Você imagina, se hoje a gente já faz isso,
Imagine quando chegar este momento grandioso. E eu quero compartilhar isso com vocês. Amém? Peço desde já que os irmãos compartilhem, né, o vídeo, deem o joinha de vocês, é importante. Esse canal Aí Vem o Noivo é para levar a palavra do Senhor, é para levar a palavra de despertamento, é para levar a palavra de cura através de Cristo, né? Porque Cristo é o que traz a cura, é o que traz a transformação, é o que traz salvação. Então, o nosso intuito é esse deste canal. É dizer, aí vem o noivo, prepara-te, coloca a sua lamparina, tem azeite reserva, busca o Senhor, se examine, busca a sua palavra e vamos, irmãos, porque o nosso galardão está com Cristo, tá bom? Desde já, né, eu peço que os irmãos continuem conosco e não esquecendo que aí vem o noivo.